Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Esta é uma aula de overview, é uma visão geral de outros serviços de bancos de dados na AWS. Esses serviços caem de forma bem superficial, então vamos ver apenas de forma geral, sem entrar em muitos detalhes, apenas para a prova do Practitioner. O primeiro serviço que nós vamos falar é o Redshift. O Redshift ele é baseado em PostgreSQL, porém ele não é usado para OLTP, ou um banco de dados transacional, como o Oracle, o MySQL ou o próprio PostgreSQL. Ele é utilizado para OLAP, Online Analytical Processing. Em linhas gerais, nós temos um banco de dados OLTP, onde nossas transações acontecem, e, em geral, para dados mais massivos e análise de dados e processamento, nós transferimos esses dados para um banco de dados OLAP para fazer esse tipo de análise. Em geral, nós transferimos esses dados do OLTP para o Redshift de hora em hora ou em períodos maiores ou menores. Em geral, nós nunca enviamos as informações de um banco de dados OLTP para o Redshift em tempo real, sempre em escalas. A AWS promete uma escala e uma performance até 10 vezes melhores que outros bancos de dados OLAP, e ele pode escalar em petabytes de dados. Diferente de um banco de dados tradicional OLTP, que ele é baseado em linhas, ele é um banco de dados baseado em coluna, ou um banco de dados colunar. Ele é capaz de performar queries de forma paralela e massivas, conhecido como MPP. O modelo de cobrança é baseado nas instâncias que são provisionadas para atendimento do Redshift, no modelo Pay as you go, o quanto você consome desses servidores. A interface para performar queries é baseada em SQL e tem compatibilidade com ferramentas de BI como o AWS QuickSight e o Tableau. O EMR é o Elastic MapReduce. Ele é utilizado para criar instâncias Hadoop ou clusters Hadoop, que são utilizados para Big Data, ou análise de dados massivos. Os clusters Hadoop pode ser construído em cima de centenas de instâncias EC2. Ele também suporta o Apache Spark, HBase, Presto e Flink. O MR provisiona e configura todas as suas instâncias por você. O Autoscaling também é integrado com o Spot Instance, ajudando muito na economia de custos para você gerenciar e provisionar o seu Amazon MR. Os usos de casa são Data Processing, Machine Learning, Web Indexing e Big Data. Basicamente, se você ver na prova Big Data, automaticamente ligue os pontinhos, que seria EMR. O próximo serviço é o Athena. Ele é um database totalmente serverless, com capacidades de SQL, que serve apenas para fazer queries de dados no seu S3. Como ele é totalmente serverless, você vai pagar apenas por cada query que você efetuar no seu S3. Todos os resultados são colocados de volta no S3 para sua consulta, e ele tem segurança administrada ou gerenciada pelo serviço do IAM. Em geral, você utiliza para fazer queries no S3 e análise de logs, que é muito comum você fazer o log de sua aplicação jogando ela para um S3, e você pode fazer análise desses logs utilizando o serviço do Athena. O que precisamos saber para a prova do AWS Practitioner é que o Athena é um banco de dados serverless
que serve para efetuar queries em um S3. Basicamente, esse é o cenário que vai cair na prova. O próximo serviço que nós vamos ver é o AWS Glue. Ele é um serviço de ETL, também totalmente gerenciado pela AWS. Para quem não conhece, ETL é Extract, Transform and Load, utilizado para extrair dados de diferentes fontes, transformá-los para um formato único e fazer o load, carregar em um banco de dados de Analytics, por exemplo, o Redshift. No exemplo abaixo, o Glue ETL está extraindo dados do S3 Bucket e de um banco de dados Amazon RDS. Como vocês podem ver, podemos ter diferentes fontes, inclusive com diferentes formatos, pois após a extração dos dados, nós temos a etapa de Transform, permitindo assim ter um formato único para todos os campos e informações, para que possa ser feito o load em uma base de Analytics como o Redshift, que estamos vendo no desenho abaixo. Outro serviço do Glue é o Glue Data Catalog, onde você pode catalogar os dados de diferentes origens para que seus datasets, as informações dos campos estejam catalogadas para que outros serviços de BI possam se beneficiar dessa formatação de campos. Pode ser o Athena, o Redshift ou até o EMR. E o último serviço que nós vamos conhecer na aula de hoje é o DMS, Data Migration Service, que é uma forma rápida, segura e simples de migrar os seus bancos de dados on-premise para AWS ou de contas AWS para outras contas também da AWS. Simples de usar e seguro. Uma das grandes vantagens de utilizar o DMS é que o seu banco de dados de origem ele pode ser mantido ativo e disponível mesmo durante a migração, pois ele lê os logs do seu banco de dados para fazer essa migração. O DMS tem suporte tanto para migrações homogêneas quanto heterogêneas. Uma migração homogênea é quando fazemos de uma mesma plataforma, por exemplo, fazendo do Oracle para o mesmo banco de dados Oracle, só que baseado em nuvem. Uma migração heterogênea é como fazemos de uma plataforma de banco de dados para outra. Por exemplo, Microsoft SQL Server para o Amazon ou a Aurora. Ou poderia ser Oracle para um SQL Server. Isso é um exemplo de heterogêneos. E como funciona esse processo? O DMS ele roda em uma instância EC2, que vai acessar a sua base de dados source ou origem para processar através dos logs do banco de dados. Por isso que ele pode ficar ativo. E, após fazer o processamento, ele vai fazer o push para uma base final, que no gráfico à sua esquerda seria o Target DB, ou o nosso alvo, o banco de dados final que nós vamos migrar a nossa base de dados, de forma simples, como eu já disse, e segura. E para finalizar, vamos fazer um resumo do que vimos na aula de hoje, pois em linhas gerais dessa forma que vai aparecer na sua prova do Amazon AWS Practitioner. Sempre que você ver na prova banco de dados relacional ou Relational Database ou OLTP, pense em RDS ou Aurora, que são um banco de dados baseados na linguagem SQL. Quando aparecer In-Memory Database, logo faça a ligação com Elastic Cache, que cuidará do cache do seu banco de dados. Se aparecer na prova Key Value Database totalmente serverless, pense automaticamente em DynamoDB. Quando aparecer Warehouse ou OLAP, pense em Redshift.
também é baseado em linguagem SQL. Hadoop Cluster é o serviço de EMR. O serviço de Athena é totalmente serverless, baseado em SQL, que tem o propósito de efetuar queries no seu Amazon S3. O serviço de Glue, que foi um dos últimos que nós vimos, ele faz ETL, Extract, Transform and Load, além de ter o serviço de Data Catalog Service. E por último e não menos importante, o serviço de Data Migration, que seria o DMS. É isso, pessoal. Essa é uma aula teórica e rápida sobre alguns outros serviços de bancos de dados na AWS com o objetivo de certificação do practitioner. É uma aula rápida com os principais conceitos e de forma bem genérica, pois esses serviços caem realmente dessa forma na prova, bem simples, como eu apresentei para vocês. Recomendo também para quem ainda não é cadastrado no nosso portal que efetue o cadastro, pois lá você vai encontrar os slides para download e também uma seção com simulados de prova, que vai, além desse conteúdo, te deixar muito confortável para ir para a prova de certificação. No mais, obrigado.